Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tempo pascal, gosto de começar o programa Conta Comigo com a saudação do ressuscitado aos seus discípulos. A paz esteja convosco. Foi a mesma saudação que o Papa Leão XIV dirigiu a todo o mundo no dia 8 de maio de 2025, quando, tendo sido eleito como vigário de Cristo e sucessor do apóstolo Pedro, falou pela primeira vez na nova missão que o Espírito Santo lhe dava. É a paz do ressuscitado que o nosso mundo precisa, é a paz do ressuscitado a resposta para todos os problemas do nosso tempo. É a paz do ressuscitado que eu quero que invada o seu coração e a sua casa nessa madrugada. Repito que a ressurreição aconteceu de madrugada, então, e nesse horário tão bonito, né? A paz do Cristo ressuscitado, que vence triunfante e glorioso a morte, também esteja com você, dissipando toda tristeza, toda angústia, toda treva, toda decepção e desânimo que possam ter se levantado na sua vida. Conta comigo, está no ar, mais uma madrugada nós estamos juntos aqui na Rede Vida e quero dizer para você que o Padre está aqui para rezar com você e por você. Mande para mim, mande para o Padre Vinícius as suas orações. DDD 11 91301 1967, 0800 545 5900 e também o nosso site juntos.redevida.com.br. Eu sei que um grande número de idosos acompanha, porque depois me procuram nas missas que eu presido por aí. E eu peço aos filhos destes idosos, mandem fotos, mandem as orações, as intenções dos pais de vocês, que às vezes podem ter alguma dificuldade com os meios de comunicação, querem tanto falar com o padre, então ajude seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ajude o seu familiar a entrar em contato aqui, para que o padre também possa rezar e mandar um abraço, com muito carinho, um abraço e uma bênção a todos os idosos que nos acompanham, que graças a Deus são em grande número, tá bom? E vamos agora então começar o nosso Conta Comigo de hoje do jeito certo e na maneira certa. Na igreja, nada se faz sem ouvir antes a palavra de Deus. A palavra de Deus é a força que nos guia, a palavra de Deus é o próprio direcionamento que nos é dado para cada passo e cada decisão. E nesse tempo pascal, os evangelhos são tão bonitos, são especiais. Pegue agora então a sua Bíblia, a sua liturgia diária e vamos juntos fazer a nossa meditação do Evangelho e a nossa leitura orante do Evangelho do dia. Que o Espírito Santo esteja conosco nesta madrugada, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso olhar, dilatando a nossa mente para que a palavra de Deus entre como uma semente boa e produza muito fruto no terreno do nosso coração. Venha comigo e vamos juntos agora para a palavra de Deus. Hoje o Evangelho é Marcos 16, 9 a 15. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Acompanhemos. Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos que acompanharam Jesus e que estavam aflitos e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus, de aspecto mudado, apareceu a 2 deles, enquanto estavam a caminho do campo. Estes voltaram para anunciá-lo aos outros, os quais tampouco acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam à mesa. Ele os censurou por sua falta de fé e sua dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O Evangelho de hoje está situado numa parte da obra marcana chamada Epílogo das Aparições de Cristo Ressuscitado. É como se fosse um resumo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, eu dizia isso um programa atrás, a cabeça dos discípulos não estava pronta para assimilar essa ideia. De tal modo que aí você entende a necessidade do ressuscitado ficar 40 dias com eles e 50 dias depois mandar o Espírito Santo.
porque o Espírito Santo vem quando a cabeça dos apóstolos já está pronta para compreender a ressurreição do Senhor e, com isso, fortalecidos pelo Espírito Santo, se espalharem pelo mundo para testemunharem o poder dessa ressurreição. E o Evangelho mostra a pedagogia de Jesus. Como é que vai? Como é que começa? Para onde é que vai? O Evangelho mostra que Jesus apareceu em primeiro lugar para quem? Maria Madalena. Depois aos outros discípulos. E mesmo assim, muitos não acreditaram. Não é falta de prova, é dureza de coração. Quem é Maria Madalena aqui nesse Evangelho? E por que ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu? O Evangelho é muito detalhista em dizer que de Maria Madalena saíram 7 demônios. Os chamados santos padres da igreja, que foram filósofos e teólogos que viveram nos primeiros 4 séculos, dando embasamento racional à nossa fé, relatavam que estes 7 demônios que saíram de Maria Madalena podem ser enxergados como os 7 pecados capitais. E se, portanto, o número 7 na Bíblia indica completude, Maria Madalena, que tinha 7 demônios, era o próprio cão andando, né, gente? Era o próprio cão encarnado. Como a gente tem muita gente assim nos dias de hoje. Era uma mulher totalmente dominada pelo pecado. E Jesus entra na vida dela, e depois que o Senhor entra na vida dela, a gratidão dela por ele é uma coisa tão sincera que ela não o abandona mais a ponto de permanecer até aos pés da cruz. Quem assiste aquele seriado maravilhoso The Chosen, todas as licenças poéticas que ele tem, a série The Chosen relata de forma muito bonita isso. A gratidão de Santa Maria Madalena, que depois de se encontrar com Jesus, vive uma vida completamente nova, vive uma vida completamente liberta e transformada pelo encontro e pela presença de Cristo na sua existência. E ela foi justamente a primeira pessoa, porque se Jesus ressuscitou vencendo o pecado e a morte, é justo que a primeira testemunha da sua ressurreição tenha sido uma pessoa que no passado teve a vida completamente destruída e dominada pelo pecado. Santo Tomás de Aquino chamava Santa Maria Madalena de Apóstola Apostolorum, ou seja, apóstola dos apóstolos. O anúncio da ressurreição correu ao mundo pela boca dela. É ela quem foi anunciar aos apóstolos um evangelion. Em grego, evangelion significa boa nova. Ela trouxe a boa nova mais importante de todas. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Agora você perceba, ela foi falar que Cristo estava vivo e ninguém acreditou. Depois o Senhor foi aparecer aos 2 discípulos de Emaús que aqui são relatados, que também não acreditavam, só acreditavam quando viram o Senhor explicando as Escrituras e partindo o pão. Depois apareceu de aspecto mudado aos seus discípulos, apareceu aos 11 quando estavam à mesa e os censurou por sua falta de fé e dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. A dureza do coração dos discípulos muitas vezes se faz presente na nossa vida. Quantas vezes Deus já agiu na nossa vida, como o ressuscitado agiu na vida desses discípulos? Quantas vezes Deus já nos mostrou sinais, já te tirou e me tirou de situações difíceis e mesmo assim nós continuamos duvidando como se nada tivesse acontecido. O ressuscitado aparece, o ressuscitado dá recado, o ressuscitado manifesta sinais e nada do coração dos discípulos se abrirem. Talvez você e eu estejamos esperando algo extraordinário para acreditar mais, mas o Evangelho mostra que nem quem viu tudo acreditou com facilidade. A fé, ela exige de nós um caminho de progressão. A fé precisa ser maturada. Assim foi na vida dos grandes santos da igreja. Eu digo para vocês uma história. No século XVI, Santa Teresa de Ávila foi levantada por Deus para recordar à igreja o caminho da perfeição. Foi levantada por Deus para recordar à igreja a importância da vida de oração. No tempo em que Santa Teresa de Ávila vivia, a nossa igreja passava por uns períodos de maior dificuldade. Era o contexto da chamada Reforma Protestante. A igreja estava dividida, muita gente estava abandonando a fé. Martinho Lutero dividia a igreja, dividia a Europa. A vida religiosa não rezava mais, os padres não rezavam direito, eram padres por profissão, não por vocação. E aí Deus levantou Teresa de Ávila para que ela fizesse uma reforma na igreja. Uma reforma que começasse pela vida interior.
E aí assim, Santa Teresa de Ávila, quanto mais era impulsionada por Deus, mais dificuldades surgiam. Quanto mais ela fazia as obras de Deus, mais provações se levantavam. E um dia ela estava andando pela Espanha para fazer as fundações dos conventos que Deus pedia, as chamadas fundações dos Carmelos, né? E aí a carroça, que ela era uma bengala numa mão e na carroça. E a carroça dela pegou uma tempestade, atolou na lama, e Teresa de Ávila olhou para o céu e disse: poxa vida, Senhor, eu estou te obedecendo, eu estou fazendo o que o Senhor manda, eu estou caminhando na tua graça, e é assim que o Senhor me trata? Apesar de eu te servir, te ajudar, de eu estar sendo um instrumento dócil nas suas mãos, é assim que o Senhor me paga? E o Senhor respondeu a Santa Teresa: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos, ou seja, uma fé provada para amadurecer. E aí Teresa respondeu a Nosso Senhor: por eso los tienen tan pocos. Ou seja, é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Se é assim que o Senhor trata os seus, olha, a nossa fé tem que ser amadurecida. A fé dos santos foi amadurecida. Fé é uma coisa pedagógica, é um caminho de maturação. A fé dos discípulos precisou ser maturada. Hoje também Deus está falando com você. Não fique preso à dúvida. Não viva sempre como alguém que precisa de mais uma prova. Em algum momento é preciso dar um passo. A fé começa quando você decide confiar. Santa Teresa Benedita da Cruz, que morreu vítima do nazismo e mártir nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau, dizia isso: eu não sei onde Deus me leva, mas eu sei onde Deus me conduz. Esses dias eu lia na internet um relato de um médico que entregou às 3 horas da tarde, um prognóstico de câncer metastático. Um relato muito forte, muito forte. E aí ele olhou para o paciente e o paciente disse: está tudo bem, doutor. E o médico começou a explicar tudo. Olha, o seu caso é irreversível, é um câncer com metástase, é um câncer terminal, já não temos mais o que fazer, a situação é essa. E o médico respondeu, viu a pessoa responder: está tudo bem, doutor. O senhor não precisa explicar o diagnóstico para mim de novo, porque eu já entendi. E o doente numa paz tão grande, e o médico perguntou: por que você está com essa paz? Você acredita que Jesus pode vir te curar? E a pessoa respondeu: não, doutor. Eu não acredito que isso aqui tenha salvação. Agora, o que me deixa em paz é saber que aconteça o que acontecer, Jesus estará lá comigo. Ao final de toda a cruz pela qual eu vou passar, Ele estará lá no final de tudo, me esperando. E isso é ter fé. Coisas boas acontecem, Cristo estará com você. Coisas boas não acontecem, o Senhor também estará com você. Eu me lembro de uma grande freira que nós tivemos aqui no Brasil, chamada Irmã Miriam Terezinha Colling. Ela precisava fazer um cateterismo, e esse cateterismo tinha risco de vida. E antes de ir para a cirurgia, ela compôs uma canção que falava bem assim: amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. Mas se eu não acordar, eu estarei com Ele. Isso é ter fé. Fé começa quando você decide confiar, mesmo sem entender o que vem pela frente, mesmo sem ter noção daquilo que te aguarda. Confie em Deus, porque aquele que confia em Deus não se decepciona. O próprio Jesus disse no Evangelho: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Que diante das visitas do Senhor ressuscitado, o nosso coração não se endureça, mas que nós possamos compreender que o Senhor nos visita nas realidades mais sórdidas, mais ínfimas e que muitas vezes nós não vemos. Santa Teresinha dizia que o Senhor se esconde nas pequenas coisas. Então, nas pequenas coisas do dia a dia, compreendamos as visitas que o ressuscitado faz até a nossa história e tenhamos os olhos abertos com a fé. Permita nesse dia dar esse passo decisivo. Que o Senhor aumente a sua fé, que você dê o passo, mesmo sem enxergar a estrada na sua frente, na certeza de que se você dá o passo, Deus pavimenta, Deus ilumina, Deus te conduz. Assim seja. Amém. Essa mão que comigo está quando não tenho forças, é a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha
A mão de Deus é a que me sustenta quando eu vou cair. Agora eu quero te convidar a olhar para um exemplo muito concreto de como Deus age na simplicidade e escolhe os humildes. A história de Santa Bernadette Soubirous nos mostra que a verdadeira grandeza não está no reconhecimento, mas na humildade e na confiança inabalável em Deus. Vamos juntos acompanhar esse vídeo. A história de Santa Bernadette nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e na confiança em Deus. Nascida em uma família simples no sul da França, Bernadette não possuía riquezas materiais nem grande instrução, mas tinha um coração puro e aberto à graça divina. Foi a ela, uma jovem camponesa de apenas 14 anos, que Nossa Senhora apareceu em 1858, na gruta de Massabielle, em Lourdes. Diante das aparições, Bernadette não buscou reconhecimento, pelo contrário, enfrentou questionamentos, desconfiança e até perseguições. Sua resposta sempre foi de obediência, simplicidade, paciência e serenidade. Mesmo após as aparições, ela escolheu a vida escondida no convento, longe das multidões que queriam conhecê-la. Ali, dedicou seu serviço e à oração. Sua humildade nos ensina que a santidade não está na grandiosidade exterior, mas na fidelidade a Deus no dia a dia. Que possamos seguir seu exemplo com fé, confiança e humildade. O Senhor Jesus fez um convite a nós no Evangelho: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os mansos e humildes de coração possuirão a terra. Ele promete isso nas bem-aventuranças. Santa Bernadette Soubirous foi alguém que aprendeu que o caminho da santidade é o caminho da semelhança ao coração manso, humilde, paciente e escondido do coração de Jesus. Tão grande na sua santidade, mas tão humilde e tão desconhecida por muitas pessoas. De Nossa Senhora de Lourdes, muita gente já ouviu falar. Talvez algumas pessoas saibam que ela apareceu para uma camponesa, para uma menina pobre, mas ninguém vai a fundo na vida de Santa Bernadette. E hoje, o mês de abril, nos convida a celebrar com alegria essa grande menina, grande para Deus, pequena aqui na terra, muito escondida, mas grande na sua santidade. 16 de abril é a festa litúrgica de Santa Bernadette, cuja vida nos leva a olhar para a humildade e perguntarmos, onde nós estamos buscando a nossa grandeza? Na homilia da canonização de Santa Bernadette, o Papa Pio XI disse: a lição da vida de Bernadette é uma: Deus só eleva os humildes. Foi o que Nossa Senhora cantou no Magnificat. Ao entrar na casa de Isabel, tendo o Verbo encarnado no seu seio puríssimo, Nossa Senhora canta a grandeza do amor de Deus, que olhou para a humildade de sua serva e por isso a elevou. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor olhou para a humildade de sua serva e por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O mundo nos ensina, como vai dizer o livro do Eclesiástico, que muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que o Senhor revela a sua glória. O mundo nos ensina que ser grande é se aparecer, é brilhar, é ser aplaudido, é ser reconhecido, é ser valorizado pelos outros. Quanto mais uma vida é aplaudida, reconhecida e valorizada pelos outros, pode ter certeza, mais ela está desagradando a Deus, cujo caminho de amor e de confiança, cujo caminho de experiência passa pela humildade. Só você olhar os grandes santos. Os grandes santos da igreja nunca foram aplaudidos e valorizados, porque carregavam na sua alma justamente uma eleição de Deus, que escolhe aquilo que é pequeno para confundir aquilo que é grande. Nós estamos olhando hoje para uma santinha a quem a sua Madre Superiora chamou de menina triplamente miserável. Madre Marie-Thérèse Vuzu, que foi a superiora de Bernadette Soubirous, no convento das Irmãs da Caridade de Nevers, na França, dizia para ela: você é triplamente miserável, menina, você não presta para nada, porque você é burra, porque ela era analfabeta, você é pobre, porque vinha de uma família miserável. Uma coisa é você ser pobre, tá, gente? Outra coisa é você ser miserável. Bernadette trata-se de uma pessoa miserável. Ela não tinha educação, alfabetização, não tinha bens materiais e não tinha saúde. Por isso que a madre falou que ela era triplamente miserável. Sem saúde, sem estudo e sem bens materiais. Só que aquela a quem a Madre Superiora disse que não servia para nada, Deus escolheu para uma coisa: ela servia para ser santa. Era filha do senhor Francisco Soubirous
e da senhora Louise Casterro. Tinha vários irmãos, vai viver a primeira parte da vidinha dela no Moulin de Boly. O pai vai ganhar a vida moendo trigo para fazer farinha, depois com a Revolução Industrial, com os moinhos de tração animal, Santa Bernadette vai ver o pai ficar desempregado, ele começa a ser lixeiro, queima o lixo hospitalar de Lourdes na gruta de Massabielle, que era um local inóspito onde as pessoas iam para fazer uso de entorpecente, onde você tinha encontros de adultério, enfim, todo tipo de podridão. A menina desenvolve asma, a família vai mudar do Moulin de Boly para um lugar chamado Le Cachot, que era a antiga cadeia de Lourdes. Ali a saúde dela vai deteriorar imensamente, até que na manhã do dia 11 de fevereiro de 1858, a mãe pede que ela vá buscar um pouco de lenha para que elas possam se aquecer. Quando ela tira os seus 2 tamanquinhos de madeira para atravessar o rio Gave, já no auge do inverno europeu, Santa Bernadette Soubirous sente uma brisa que passa vindo da gruta de Massabielle. Quando ela olha para o lugar de onde veio a brisa, que era a brisa do Espírito Santo, ela vê Nossa Senhora na gruta de Massabielle. Ela não sabe que é Nossa Senhora na primeira aparição. Ela diz que é uma bela senhora que estava vestida de branco, com uma rosa amarela em cada pé, trazendo na cinta do seu vestido as cores do céu e carregando o rosário nas mãos. E a primeira coisa que Nossa Senhora faz, a bela senhora de Bernadette faz, não é dizer nada. Nossa Senhora começa a aparição com o sinal da cruz. Por quê? Bento XVI fala: a cruz é o sinal universal do amor de Deus. Nossa Senhora começa os diálogos para que aquela menina, diante dos seus sofrimentos, seja lembrada: Deus te ama, te quer bem, te elegeu. Você também, como Bernadette, diante dos seus sofrimentos, lembre-se disso. O amor de Deus é grande, o amor de Deus não desiste de ninguém. No meio do sofrimento, não duvide que Deus te ama. Não duvide das graças que Deus tem para você. Não duvide de que Deus está com você. E Deus sofre quando os seus filhos sofrem. Daí para frente são 18 aparições, da primeira até a última. São vários encontros e só a pedido do pároco, o padre Perramal, Bernadette vai perguntar à bela senhora: quem sois e que nome trazeis? Nossa Senhora repete para ela: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Até aquele momento, Bernadette não fazia ideia do que era a grandeza dessa frase. E Bernadette vai repetindo da gruta de Massabielle até a paróquia que a senhora havia lhe dito que era a Imaculada Conceição. Nós estamos falando aqui de 1858. Fazia apenas 4 anos que o dogma da Imaculada Conceição havia sido oficialmente declarado pelo Papa Pio IX. E a declaração desse dogma veio justamente por uma menina pobre, doente, analfabeta. A confirmação que o céu deu foi na gruta de Massabielle. Antecipa-se em Paris, com a aparição de Nossa Senhora das Graças, que ensina a rezar: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A igreja oficializa em 1854, mas a confirmação do céu vem pela boca de Santa Bernadette Soubirous. Justamente num país onde se evadiu para o mundo inteiro, se espalhou para o mundo inteiro, uma grande onda de rebeldia a Deus. A Revolução Francesa incultou no coração da humanidade e espalhou por toda a terra ideias nefastas de que o ser humano é independente quando ele se vira contra Deus. Quando ele, através dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, a Revolução Francesa ensina que o ser humano é livre e pode construir a igualdade, a liberdade e a fraternidade quando não tem ninguém dominando, nem o amor de Deus e nem a igreja. E justamente a confirmação da Imaculada Conceição, que mostra o desejo de Deus para cada ser humano, concretizado em Maria Santíssima, a nova Eva. A confirmação desse dogma da Imaculada vem pela boca de uma pessoa que podia ter tudo para se revoltar contra Deus, para ser uma rebelde sem causa, para ser uma revoltada. E, no entanto, Santa Bernadette, diante de todos os seus sofrimentos, sua miséria e sua doença, ela enxerga cada vez mais a predileção e a escolha do amor de Deus por ela. Uma coisa que me marcou muito, e aqui eu termino, foi o testamento espiritual deixado por Santa Bernadette. Ela dita o seu testamento espiritual, morre com apenas 35 anos de idade e ditou o seu testamento espiritual. O testamento espiritual de Bernadette, convido você depois a buscar, olha ela aí já vestida com o hábito das Irmãs da Caridade de Nevers. Vão chamar essa menina de louca. Vocês imaginam, gente? Uma filha de moleiro,
pobrezinha e doente, uma menina analfabeta, dizendo que está vendo Nossa Senhora manda que ela cave, né? Um buraco, que ela cave a terra na gruta de Massabielle, e conforme Bernadette vai cavando, uma fonte de água começa a surgir. Daquela fonte de água, muitas pessoas experimentam curas prodigiosas, já a partir das aparições. Nossa Senhora, mais uma vez, mostrando, né, que o caminho da cura é justamente passarmos pelas águas do nosso batismo, sermos fiéis ao nosso batismo. E aí começa a dizer que ela está louca, porque o que se comentava em Lourdes era: ficou louca ou vai ficar louca? Ela é levada diante do delegado, enfim, ela vai sofrer muito. E depois, quando ela entra no convento, o sofrimento dela piora ainda, porque ela vai ficar muito doente com asma, a superiora prova severamente ela, as irmãs também, e aí prestes a morrer, ela manda ditar, né, o seu testamento espiritual, e ela fala: pelas pessoas que me chamaram de louca, eu vos agradeço, meu Deus. Pelos tapas que eu sofri dentro do convento, pelas pessoas que me humilharam, eu vos agradeço, Senhor. Pelo francês que eu nunca aprendi direito, eu vos agradeço, Senhor. Pela minha pouca saúde, eu vos agradeço, Senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu chorei muito, diante do peso espiritual que tem esse testamento de Santa Bernadette. Ela reconhecendo o amor de Deus em cada situação pela qual ela passou e Deus que nunca a abandonou. Por isso eu quero te convidar hoje, olhando para o exemplo de Santa Bernadette Soubirous, peça essa graça a Deus. Viver bem as coisas simples, com humildade, com confiança, sem murmurar, sem reclamar, porque foi assim que Bernadette se tornou grande diante de Deus. E é assim que você também pode caminhar na santidade. Termino repetindo a homilia de Pio XI na canonização dela. A lição da vida de Bernadette é uma: Deus só eleva os humildes. Diante de um mundo em que o tempo inteiro nós somos forçados a aparecer, a brilhar, a bater palma para doido dançar, a reconhecer besteira, né? Andy Warhol já falava que chegaria um tempo em que todo mundo teria os seus 5 minutos de fama, e esse tempo já chegou. É só você olhar para as redes sociais. Quando o brasileiro, quando o mundo pega uma coisa, vai com isso até o fim. Vira e mexe, surge uma trend nova e todo mundo se aparece, todo mundo brilha. Olha, o caminho da santidade não é esse. Não é se aparecer. Quanto mais escondidos nós formos, mais a obra de Deus vai se revelando na nossa história. Santa Bernadette, interceda por nós e nos ajude a buscarmos a santidade, a humildade e o escondimento, que são o caminho para a nossa própria salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei-nos santos e fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sem carinho receber, hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também. Quero, nesse momento, lembrar que é o momento do benfeitor. O Cristo ressuscitado também vive em nosso meio quando nós fazemos o bem uns aos outros. E o benfeitor da Rede Vida, na família Juntos da Rede Vida, ele também é alguém que testemunha a força de Cristo ressuscitado quando ele coloca os seus dons a serviço. Todo benfeitor torna-se também um protagonista da evangelização, porque através da sua doação material, você contribui para que o nosso programa fique no ar como um instrumento do Espírito Santo para levar graça, luz, alegria, consolação e esperança a tantos corações que aqui na Rede Vida rezam conosco no canal da família a cada madrugada. Quanto que esse programa ajuda e salva a vida de muita gente, e os testemunhos são muitos. Todo benfeitor acaba colaborando para que o nosso programa continue sendo os braços de Jesus na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão sedentos por uma mensagem de esperança que é transmitida aqui e nos outros programas da Rede Vida a cada dia e a cada madrugada. Seja você também um benfeitor da Rede Vida. Colabore conosco, trazendo também outras pessoas para que empreguem os seus meios materiais para ajudar os outros, para ajudar os irmãos. Faça o seu cadastro no 0800 545 5900, deixe lá os seus dados e mensalmente você passará a receber a nossa cartinha, que vai
personalizada com todo carinho. Esse mês a cartinha vai com a estampa da Divina Misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme apareceu a Santa Faustina Kowalska, com os 2 raios saindo do seu peito aberto, o sangue e a água que jorraram do lado de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Essa cartinha mensal, ela vai sempre personalizada com o seu nome e dentro dela vai a oração devocional desse mês. Esse mês tem uma oração linda aqui a Jesus Misericordioso, a mensagem de Dom Fernando e do Dalcides e também aqui dentro vai o boleto com os seus dados. Através disso você se torna então um membro da família Juntos da Rede Vida e colabora colocando também os seus dons, seus bens materiais a serviço e deixando com que o nosso programa fique no ar, assim ajudando a tanta gente a cada madrugada. Você também pode ajudar fazendo a sua doação através do QR Code que aparece agora aí na sua tela. Basta abrir a câmera do seu celular no aplicativo do banco, ler esse QR Code e aparecendo a sigla do Embrac, você digita o valor que você quer ajudar de forma simples, rápida, prática e espontânea, tá bom? Deus abençoe cada benfeitor, eu rezo por todos, Deus conhece o nome de cada um e todos os nossos benfeitores, eu coloco tudo isso na presença de Deus, nas missas que eu rezo e também aqui especialmente no Conta Comigo, nas mãos daquela que é a onipotência suplicante, aquela que tudo pode pedindo, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa mãe, Imperatriz da América, cujo olhar está sempre direcionado para baixo. Ela traz Deus no seu coração, mas os seus olhares estão muito atentos em relação às necessidades dos seus filhos. Quero apresentar a Virgem de Guadalupe, a Ana Luzia da Conceição, de Monte Belo, Minas Gerais, que pede pela sua família, e pedindo pela família também estão a Maria Rosa Costa da Arpim de Sertãozinho e a Antônia Simonelli daqui de São Paulo. Pedindo pela saúde, o Liberty Sene de Lima, de Presidente Epitácio, e a Lindaura de Freitas Bonfim, pedindo por cura e libertação de Araçatuba, São Paulo. Essas intenções eu coloco aqui aos pés de Nossa Senhora, mas também você que está me acompanhando, você que vai me acompanhar não apenas agora, 1h da manhã, mas vai ver a reprise das 4 horas, vai acompanhar a gravação no YouTube, tudo isso. A oração ultrapassa o tempo, ultrapassa a história. A oração, ela sempre nos liga todos juntos. Então, você que vai rezar comigo depois nesse programa, tudo isso eu já coloco aqui, ó, aos pés da nossa mãe, Nossa Senhora de Guadalupe. Rezemos juntos a oração trazida do céu pela boca de São Gabriel e completada pela nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia, nossa dor. És saúde, és consolo, és carinho, és amor. E nós chegamos ao final do nosso Conta Comigo de hoje. Esse dia bonito, onde tantos ensinamentos nos foram dados, especialmente na nossa crença, na nossa fé na ressurreição de Cristo. O Senhor se aproximou várias vezes dos discípulos que com o coração duro não enxergavam e não acreditavam. No entanto, Maria Madalena logo de cara acreditou piamente na ressurreição do Senhor. Que nós possamos então pedir ao Senhor nesse sábado uma fé madura, uma fé que vá crescendo, uma fé que vá se abrindo aos seus caminhos, à ação da sua divina providência. Creiamos na ressurreição e saibamos que essa ressurreição nós experimentamos todos os dias na nossa vida, especialmente na palavra proclamada, na Eucaristia comungada, nos sacramentos que são celebrados e que chegam até nós, nos levantando na força e na graça do ressuscitado a cada dia. Que nossa Mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, possa interceder por cada um de nós. Ela, cujo coração foi crescendo na fé e abrindo-se à graça de Deus, nos ajude também a confiar, para que assim como o poderoso nela fez maravilhas, porque viu a pequenez e a correspondência da sua serva, a sua graça, o Senhor também encontre em nós corações humildes, que acreditem nele e que possibilitem que ele nos leve longe. Quando Maria Santíssima visitou Isabel, Isabel disse a ela: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido conforme o Senhor lhe prometeu. Que nós também possamos acreditar, porque quando acreditamos e temos fé no ressuscitado, o Senhor nos leva longe, como fez com seus discípulos e com a sua igreja. Rezemos juntos, terminando o nosso Conta Comigo de hoje. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor fique com você, tenha um excelente dia, na paz do Senhor, guardado nos corações de Jesus, Maria Santíssima, com a intercessão de São José, o seu dia seja maravilhoso e inundado da paz, da graça, da luz e da força do Senhor ressuscitado. Com você e com a sua família, deixo de coração a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado seja sempre a vossa força. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe, graças a Deus. Obrigado pela companhia. Te aguardo a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tenha um dia abençoadíssimo e iluminado. Um forte abraço e a gente se vê com a graça de Deus. Posso